Unidade 1. Tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 1.1. Conteúdo: a adolescência e suas características. Habilidade: identificar as características e as alterações corporais decorrentes do desenvolvimento físico específico da segunda fase da vida, a adolescência. Nós vamos falar, como vocês viram, sobre a adolescência. Muito bem, então, nós vamos ao desafio do dia da aula de hoje. Observem essas imagens e nós fazemos a seguinte pergunta. Peço que vocês respondam na interatividade final, a partir de uma reflexão sobre o comportamento de vocês enquanto adolescente. E eu pergunto o seguinte: que comportamentos adquiri quando me tornei adolescente? Certo? Muito bem, então a partir desse questionamento, observando também essas imagens, nós vamos iniciar a nossa aula. E o destaque que nós vamos dar sobre a adolescência é exatamente a adolescência no contexto atual. Vocês, enquanto adolescentes, ou adolescente na contemporaneidade. Destacando mais sobre a adolescência também, nós vamos trazer o conceito de adolescência. Então, o que é adolescência? A palavra adolescência, ela vem do latim, significa adolescens, ou adolescente, significa crescer. E a adolescência, ela é uma fase da vida situada entre a infância e a vida adulta. Ou seja, o adolescente, ele não é criança, e também ele não é um adulto. Por isso esse grande conflito, principalmente os conflitos psicológicos, certo? O estatuto do adolescente, da criança e do adolescente, preconiza essa fase como ela tem início dos 12 aos 18 anos, encerra aos 18 anos. Já a Organização Mundial de Saúde, ela define, a adolescência como a fase que inicia nos 10 anos e encerra nos 19 anos completos. Muito bem, mas será que a adolescência, que o comportamento do adolescente, o que a adolescência na sociedade, ela sempre foi vista da mesma maneira ou não? Ou nas sociedades antigas, a adolescência, ela tinha uma outra visibilidade, ou ela não tinha a mesma visibilidade que é visto o adolescente da sociedade atual? Então, vocês terão essa resposta agora com um vídeo da professora de História, que vai falar sobre o adolescente, no decorrer dos tempos. A adolescência, ela nunca foi tão valorizada quanto agora no século XX. Mas é importante que nós lembremos que lá na Idade Antiga não se tinha a ideia do que era o adolescente. Adolescente vem da palavra adolescentes, que quer dizer transição. Então essa transição ela não era entendida como processo. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, esse adolescente ele tinha uma educação militarizada. Em Roma também, os homens já iam para as escolas militares, enquanto as meninas eram ensinadas aos trabalhos domésticos. Lá no século XVIII para o século XIX, é que vai se compreender que entre a infância e a vida adulta há um processo, e que esse processo não é uma transição, mas uma fase de mudanças. E a partir daí começa a se compreender a adolescência como essa fase que necessita de atenção e compreensão por parte de todos aqueles que estão envolvidos e inseridos com esse grupo. Então, o que nós podemos dizer a vocês é que a adolescência, ela realmente não é fácil e deve ser compreendida e analisada da melhor maneira possível. Muito bem. Então, nós podemos compreender que a adolescência, ela é cultural, Então, cada sociedade, de acordo com os seus aspectos socioculturais, de acordo com o seu aspecto histórico, ele tem uma relação com uma adolescência que é uma relação muito individual, certo? Muito bem, mas a adolescência, ela é uma fase de grandes transformações,
E nós vamos ver que essas transformações, né, que representam as mudanças na adolescência, vamos ver quais são elas. Muito bem, então a adolescência ela passa por mudanças físicas, psicológicas, emocionais, biológicas e sociais. Muito bem, mas além dessas mudanças físicas, a principal mudança psicológica no adolescente da nossa sociedade é o quê? É esse adolescente, ele não perder aquele laço, ou seja, é ele perder aquela dependência dos pais, ou melhor, ele tornar-se independente dos pais, certo? Então, a partir dessa independência, a gente quando criança, né, os significados, os valores, as crenças eram orientadas pelos pais. Já o indivíduo, o adolescente, ele assume os seus próprios valores. E esses valores, eles veem uma perspectiva de mais autônoma, ou seja, o adolescente, ele quer muito mais, a intenção dele é ter muito mais autonomia. Então, essa é uma das principais mudanças psicológicas, é o adolescente ter mais autonomia, certo? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido essa fase, que realmente, a cada ano, a cada aula que você faz, que você prepara, o adolescente ele já vem com uma nova abordagem. Tamanhas são as mudanças, decorrentes também, assim como eles mudam, essa mudança elas vêm juntamente com a mudança provocada na sociedade, com a mudança que vem juntamente com o avanço tecnológico, que faz com que ele assuma um outro comportamento. E vamos dar prosseguimento à nossa aula, falando sobre esse tema e essa fase que é um turbilhão de hormônios, assim, de tantas características, de tantas mudanças que acontecem nessa fase. Muito bem, as fases, ou melhor, as mudanças físicas, mais óbvias que tem, né? Nós sabemos que tem mudanças físicas, psicológicas, sociais, emocionais, mas as físicas mais óbvias quais são? É o crescimento em altura e o aumento do peso, certo? Então, essas são mudanças que bem observáveis, que a gente observa, certo? Crescimento em altura e o aumento do peso, ok? Muito bem. Mas a adolescência, ela se apresenta em 3 estágios. Vamos saber quais são esses estágios agora, tá? Então, o primeiro estágio da adolescência ele vai de 8 a 11 anos, que é a pré-adolescência. Observem, característica de um pré-adolescente de 8 a 11 anos. O outro estágio, né, ele vai, vamos lá, para o próximo estágio, ele já faz parte da segunda etapa da adolescência, que vai dos 11 aos 15 anos. Então, a segunda etapa e o segundo estágio da adolescência é dos 11 aos 15 anos. E, de acordo com cada estágio, essas mudanças, elas se apresentam, certo? E o terceiro estágio e último estágio é a terceira etapa da adolescência, que vai dos 15 aos 18 anos. Então, a terceira etapa dos 15 aos 18 anos, certo? Então, essas são as etapas da adolescência, ou os estágios: a pré-adolescência, a segunda etapa da adolescência e a terceira etapa da adolescência. E cada uma, como vocês puderem ver até nas imagens, que para cada etapa, o adolescente ele tem uma característica. Nós vimos a primeira parte, que vocês viram a primeira imagem, foram das meninas, e agora nós estamos vendo dos meninos, a pré-adolescência, certo? A segunda etapa e a terceira etapa da adolescência, certo? Vamos prosseguir? Muito bem, então,
grandes mudanças se apresentam nessas fases. Mudanças físicas, mudanças psicológicas, mudanças emocionais. Vamos agora, né, conhecer essas principais mudanças. Vamos, inicialmente, mostrando essas mudanças no sexo masculino. Muito bem. Então, as principais mudanças no sexo masculino é o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Isso o próprio menino, ele percebe. O desenvolvimento dos músculos, o aparecimento de acne, as alterações da acne, todo mundo sabe que é espinha, né? Aquela indesejável espinha. Alterações na voz, fica a voz mais forte, né? O aumento da pilosidade na cara e no corpo. Professora, o que é esse aumento da pilosidade? O aumento da pilosidade são os pelos, né, que nascem no corpo, no rosto. No sexo masculino, essa pilosidade, esses pelos, eles passam quase que pro menino, quase que desapercebido. Ele até gosta, né? Quando nascem os pelos no peito, nos braços, nas pernas. Na mulher já é diferente, né? Quando acontece já é meio que estranho. Bom, eu queria chamar a atenção para essa mudança aqui. Desenvolvimento físico completo, para essas mudanças, e o desenvolvimento sexual completo. Muito bem. Essas mudanças, essas duas mudanças, elas não acontecem de forma igual para todos, não é igual para todo mundo. De repente, a partir do momento que a gente nasce, a gente já tem o nosso desenvolvimento físico e o nosso desenvolvimento sexual completo. Quando a gente fala nessa mudança aqui, fala em relação ao funcionamento, mas nem sempre, por exemplo, uma menina ou um menino que está com seu desenvolvimento sexual completo, eles têm capacidade relacionadas às meninas, elas têm capacidade de procriar, vamos dizer assim, de suportar uma gravidez. Então, nós não podemos generalizar essa mudança. No menino também, uma outra característica é o início da ejaculação e, portanto, a capacidade de fecundar. Vocês sabem o que é ejaculação, né? São contrações musculares que acontecem no pênis. Para o quê? E acontece o quê? A saída do sêmen. É exatamente esse sêmen que vai dar essa capacidade de fecundar, de gerar um ser. Ok? Então, essas foram as mudanças, são as mudanças no sexo masculino. Agora vamos à mudança no sexo feminino. Certo? Muito bem. Então, no sexo feminino, as mudanças são desenvolvimento dos seios, são mudanças físicas, né? O aparecimento dos pelos pubianos, axilares, ou seja, os pelos pubianos acontecem geralmente nessa parte do corpo, axilares nos seios, nas axilas, certo? O alargamento dos quadris, olha só. Por que a mulher nem sempre gosta, né, desse alargamento do quadril? Mas por que ele acontece? Exatamente para que ela tenha a capacidade de gerar, de suportar um bebê. Exatamente por isso é que a mulher tem essa característica. O aparecimento de acne, né, são as espinhas também no rosto. Esse desenvolvimento físico completo que eu falei, que nem sempre ele acontece da mesma maneira. Tem muitas meninas que mesmo já tendo atingido a menarca, o que é a menarca, professora? A menarca é a primeira menstruação. Mesmo ela atingindo a menarca e mesmo ela tendo a ovulação, o que é a ovulação, né? A ovulação é a descida do óvulo, né? Para o quê? Já se preparando para a fecundação,
certo? Então, mesmo ela tendo ovulação, mesmo ela tendo a menarca, e muitas vezes acontece muito cedo, de forma muito precoce, mas ela não suporta uma gravidez. O físico dela não está preparado para suportar uma criança lá dentro do útero. Por isso é que nós não temos como generalizar essas duas mudanças, certo? Muito bem. E seguindo, nós apresentamos para vocês as características físicas, certo? Observáveis, né? Que nós podemos observar algumas delas. Agora nós vamos falar para vocês das características, né? Das mudanças, principalmente das mudanças psicológicas, das mudanças emocionais, certo? Que acontecem, né? Que são observáveis nos adolescentes da nossa sociedade, nos adolescentes da contemporaneidade. Eu quero que vocês observem bem cada uma dessas características, vejam se vocês estão encaixados nela, certo? Então, vamos falar dos conflitos familiares, uma característica assim, muito marcante no adolescente atual, os conflitos familiares. É uma das características mais frequentes na entrada da adolescência, que é a rejeição da autoridade dos pais. Falei para vocês dessa necessidade da autoafirmação, nessa necessidade de se tornar independente dos pais. Por isso é que gera esse conflito. Para um adolescente, um adulto ele nunca vai estar certo, né? Se encaixa com vocês? Uma outra característica do adolescente da nossa sociedade é a desconexão. O que é a desconexão, professora? Muito bem. Então, a desconexão, como vocês podem ver, a desconexão o adolescente, ele fica fica isolado, né? Ele parece assim que ele está sempre no outro mundo, entendeu? Então, é a tendência ao isolamento. E essa característica, esse comportamento, pode gerar muitos danos à família. Esse isolamento dos pais, esse não querer ter essa relação mais frequente com os pais. Uma outra característica também do adolescente atual são os hobbies, né? Que bom, que os hobbies mostram que o adolescente ele tem muita liberdade para ouvir música, né? Então ele sempre se apresenta com esse fone de ouvido. Por um lado é bom para ele esse contato com a música, esse contato com a cultura, mas por outro lado, essa característica também aumenta muito o isolamento do adolescente. Uma outra característica também é a desmotivação, né? Uma reação muito frequente do adolescente é o desinteresse em estudar, a rejeição também, em geral, de certas responsabilidades. Isso a gente observa muito quando a gente entra no quarto do adolescente, né? A desorganização que se apresenta. Muito bem, uma outra característica bem marcante são as amizades, certo? Então, o adolescente, ele procura, né, estabelecer amizades, certo? E essas amizades, eles colocam toda a confiança nesses amigos, né? E por isso que é muito importante, né, viu, meninos? Vocês falaram que sempre contam tudo para os seus melhores amigos, mas é muito importante saber escolher, até é bíblico, né? Dizem-me com quem andas e te direi quem és. Então é importante isso, sempre procurar conhecer a família, procurar modelos, colegas que tenham modelos apropriados de comportamento. Muito bem. Temos uma outra característica assim, bem interessante do adolescente, que é a preocupação crescente com seu aspecto físico, né? Então, o adolescente ele se preocupa muito com o aspecto físico. Observem o rosto da moça em relação a uma espinha, simples espinha no rosto, né? Então, essas mudanças físicas, elas levam a estágio que não deixa o adolescente feliz com o corpo dele. O aparecimento dos pelos pubianos, das axilas, essas acnes, como vocês podem ver, né? Essa acne
antiestética na testa da moça, né, fazem com que o adolescente não tenha uma boa imagem dele mesmo. E às vezes, por conta dessa insatisfação, surgem muitos distúrbios alimentares, como a anorexia, a bulimia, etc. Uma outra característica também do adolescente atual, né, bem observável, é a instabilidade emocional. Então, toda essa onda, né, essas sensações de profunda instabilidade emocional pode levar, em algumas ocasiões, a episódios depressivos, né? O isolamento, essa instabilidade, essa mudança de humor temporâneo. Então, podem ocorrer e pode levar a casos de depressão, que muitas vezes se tornam muito sérios. Então, o diálogo, a confiança na família e nas pessoas que nos amam é essencial para evitar esses episódios, né, de instabilidade e, consequentemente, de depressão. Ok? Então, turmas, espero que vocês tenham compreendido esse momento e que esse momento sirva de reflexão para as suas vidas, para que vocês possam se aproximar mais dos pais, confiar mais nos seus pais. Certinho?